O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um novo agravamento do estado do tempo em Portugal já a partir de domingo. Depois de uma breve acalmada, este sábado o país deverá enfrentar vários dias consecutivos de chuvas intensas com maior impacto nas regiões norte e centro. Portugal deverá voltar a registrar um agravamento significativo das condições meteorológicas a partir de domingo, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A informação foi avançada por Nuno Lopes, dirigente do IPMA, durante uma conferência de imprensa realizada na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide. De acordo com o responsável, este sábado será marcado por uma relativa calmia, com uma diminuição temporária de precipitação. No entanto, a partir de domingo, é esperado um período prolongado de chuva praticamente diária que deverá afetar o território continental com maior incidência nas regiões norte e centro, já bastante atingidas nos últimos dias. As previsões apontam para valores acumulados superiores a 160 milímetros de precipitação no norte do país ao longo da próxima semana, embora o sul também venha a ser afetado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta ainda para episódios pontuais de chuva forte, possibilidade de trovoada, queda de neve em zonas mais elevadas e vento intenso. A este cenário junta-se a previsão de agitação marítima forte, sobretudo a partir do início da próxima semana. Apesar do agravamento, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera garante que não é expectável uma situação tão extrema como a provocada pela tempestade Kristen, considerada a mais forte a atingir Portugal continental desde que há registros. As autoridades mantêm o apelo à população para acompanhar os avisos meteorológicos e adotar medidas de prevenção. Moçambique retoma megaprojeto de gás em Cabo Delgado após 5 anos de paralisação. A exploração liderada pela Total é considerada histórica e promete impulsionar a economia nacional. Olá, em Moçambique, 5 anos após a paralisação devido ao terrorismo, retoma o projeto de exploração de gás de Afungi em Cabo Delgado, liderada pela Total. O presidente Daniel Chapo considera que o momento é histórico para a economia moçambicana. Este é o maior investimento privado em África de exploração de gás, orçado em 20 milhões de dólares. O governo moçambicano entende que as receitas provenientes do projeto irão contribuir de forma decisiva para o financiamento do desenvolvimento acelerado do país, promovendo a transferência de conhecimento, impulsionando a criação de emprego e reforçando a capacitação do capital humano moçambicano. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. O líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, foi libertado esta sexta-feira em Bissau após mais de 60 dias de detenção por militares e sem acusação formal. A libertação ocorreu num contexto de mediação regional liderada pelo Senegal e pela CEDEAO, numa tentativa de reduzir a tensão política no país. Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, foi libertado nesta sexta-feira, 30 de janeiro, e encontra-se já em casa com a família em Bissau. A informação foi confirmada à Rádio França Internacional pelo advogado Vailton Pereira Barreto, membro da equipa de defesa. O dirigente político esteve detido durante mais de 60 dias por militares, sem que lhe fosse formalmente imputada qualquer acusação. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Domingos Simões Pereira visivelmente emagrecido, com barba branca, mas sorridente à chegada à residência. A libertação foi acompanhada pelo ministro da Defesa do Senegal, General Birame Diop, que se encontra na Guiné-Bissau desde a quinta-feira como enviado especial do presidente senegalês. O governante elogiou a boa vontade do presidente de transição,
secretário-geral Horta Intá e apelou ao diálogo à reconciliação nacional. Birame Diop defendeu ainda a necessidade de preparar o país para as eleições legislativas e presidenciais marcadas pelos militares para 6 de dezembro. A CDAO acompanha o processo político guineense, procurando uma saída negociada para a crise pós-eleitoral. A atual situação política na Guiné-Bissau poderá contribuir para uma nova dinâmica na reflexão sobre o domínio político, defendeu um interveniente durante uma análise recente sobre o país. Segundo o escritor guineense Ernesto Dabo, as crises, apesar dos seus impactos negativos, também funcionam como catalisadoras da procura de soluções que evitem a repetição de conflitos no futuro. O escritor e ativista social guineense Ernesto Dabo disse que Guiné-Bissau atravessa um processo complexo de transição, marcado pela passagem de uma condição colonial para a consolidação de um Estado soberano, inserido numa sociedade cada vez mais livre e maior nível de consciência cívica. Neste contexto, as instabilidades políticas são consideradas lógicas e normais, segundo disse. Naturalmente, repare, todas as crises têm também uma parte que estimula a procura de soluções para não se repetirem as crises, né? Daí que acredito bem que com a devida consciência das condicionantes à volta de todo o processo que nós estamos a viver de transição de colónia para Estado, para um Estado numa sociedade cada vez mais livre e mais culta, não é? As intempéries políticas são lógicas, são normais. O escritor recordou ainda que a história da constituição dos Estados, seja na Europa, América ou Ásia, está repleta de conflitos, atrasos, avanços e recuos. Apesar das dificuldades, Ernesto Dabo apelou ao sentimento de patriotismo e de compromisso com o país, comparando a relação com a pátria à relação com os pais, afirmando que, mesmo perante falhas e fragilidades, o amor e a responsabilidade devem permanecer. Você vai estudar o processo de constituição de Estados na Europa, na América, na Ásia, em qualquer um deles tem registro de situações de conflitos, de atrasos, de avanços, de recuos. E de maneira que o mais importante é amarmos as nossas pátrias respectivas e quando se ama os pais, quando se ama a mãe, por mais deficientes que sejam, continuemos a amá-los. A intervenção terminou com uma nota de esperança, reforçando a importância da consciência coletiva e do envolvimento cívico como caminhos para a superação das crises recorrentes naquele país.